da tela, hein? Vamos lá para a segunda tela. Então a gente vai estudar hoje o ERP. ERP é o Enterprise Resource Planning, tá? Que é um sistema aí, né, de recursos empresariais, um sistema de gestão integrada. Quando a gente fala do ERP, não tem como, né? Eu sempre faço, de certa forma, aí uma revisão. A gente falar de ERP sem lembrar do MRP, que vocês viram na aula de produção. Eu não lembro se eu já falei aqui, mas a gente tinha o MRP, depois veio o MRP2 com a evolução aí, né, da tecnologia, uma maior necessidade das empresas, porque o MRP é o sistema de gestão de materiais aí, a necessidade de materiais. E chegou depois, nos anos 80, 90, o ERP, porque ele virou aí mais completo para poder atender já uma outra realidade de mercado. Bora. A definição aí do ERP é planejamento de recursos empresariais, tá? Igual eu tinha falado já aí. É, ele vai integrar as áreas da empresa para que todas as informações possam ficar disponíveis e possam ser acessadas de uma forma bem rápida. Tipo, sem que você precise, você é do setor de transporte, de entrega. Aí, sem que você precise ficar mandando e-mail, indo até lá o setor de produção ou o setor comercial que fez pedido, que vendeu o material e precisa ser transportado. Sem que você fique dependendo, no sistema as informações vão estar lá. Porque a sua empresa passa a trabalhar de uma forma integrada, você consegue aí acompanhar o que está acontecendo, se as metas estão sendo cumpridas, e tudo isso, a grande proposta aí, ou o grande diferencial, é que você aplique o software para poder automatizar e gerar aí melhor resultado. Uma definição até que os ERPs eles são uma plataforma de software. Acho que eu tinha até comentado, eu comentei do SAP para vocês que tem os módulos aí e são plataformas aí desenvolvidas para integrar os diversos departamentos, igual eu já tinha colocado, e ele possibilita, né, automação e armazenamento das informações. Então, quem perdeu a aula da semana passada e não assistiu, agora eu não vou conseguir colocar aqui o link da gravação, mas está lá já que eu deixei. O ERP, a gente falou semana passada do BI, que o BI é o Business Intelligence, onde eu tenho a inteligência para negócios com o uso de dados, e aí o ERP também faz parte desse processo, porque o ERP eu tenho diversas informações que eu uso para poder fazer aí o negócio funcionar, para poder garantir a real integração dos departamentos. Eu acho, né, que vocês ainda não trabalharam, igual eu estava falando no começo, que tem muito aluno trabalhando do ETIM, mas quem já passou por isso numa empresa sabe o quão complicado que é. Ou se um dia vocês forem falar, forem fazer estágio, tipo num órgão público, vocês vão ver o quão complicado é às vezes, porque às vezes tem pessoa com má vontade, tem pessoa que não quer passar informação, e aí você fica dependente daquela informação para poder seguir o seu trabalho. Já se você tiver um ERP, você tem acesso a isso e ele facilita muito. Gustavo, Ô, professor, só para confirmar, o BI ele seria um tudo, né? Ele é a junção de vários sistemas, aí formaria o BI, né? isso, o BI ele usa as informações aí de diversos sistemas, porque quando a gente fala de business, né, inteligência, é a inteligência para os negócios que vai se basear nos sistemas que a empresa usa e aí ele traz o retorno, né, de certa forma, que seria a informação para tomada de decisão, facilita aí o trabalho. Lembra que eu até tinha falado, o Gustavo, do Data Warehouse, que é tipo o armazém de dados. E aí nesse armazém de dados, onde eu tenho lá os bancos de dados, ele é alimentado por
Excel, alimentado por ERP, alimentado por CRM. Tudo isso faz com que o Business Intelligence funcione. Entendi, professor. Valeu. Beleza, tamo junto. Bora. Vou colocar até uma fotinha para você disso que eu falei, ó. Beleza, tá aí. Ó, os principais que vocês poderão se deparar. É claro, novamente, né, que cada um que for trabalhar aí no setor, tal, pode ser que a empresa use um sistema, use outro. Quem perdeu no começo também, eu tinha falado que eu fui convidado hoje para fazer um curso lá, e eles vão me dar um banco de dados com CD, com um programa de ERP, e pelo que eu vi, além do Magazine Luiza que eu tinha comentado, essa empresa aqui, ó, a TOTS, ela é uma empresa que detém aí de várias marcas tal de tecnologia e ela também usa para vender isso no mercado. Então, se eu conseguir, né, se Deus quiser vai dar certo, a gente já vai ter tipo uma coisa bem mais próxima aí do mercado para vocês, tá? Então, alguns ERPs conhecidos. Nós temos aí o Corporate RM, que é esse que está aqui, o R3 da SAP, que aí, bom, pelo menos para mim, assim, esses três são os mais famosos, que é o de baixo, né? O Proteus da Microsiga. Porque a Microsiga faz muito sistema que eu já me deparei. É, eu acredito que é que eu já dei aula, gente, no curso de transações imobiliárias, e eu acredito que uma vez que eu tinha ido numa imobiliária de um aluno lá, que a gente foi fazer uma visita técnica, ele mostrou e era um sistema da Microsiga. Apesar, né, tipo, não ter muita relação com logística, tal, uma imobiliária, mas o cadastro de cliente, você acompanhar a questão de venda, acompanhar a questão de liberação, é, precisa estar integrada essa informação. Ou então a informação que está lá no site, como é que está sendo anunciado. Então ele também possibilita isso daí. A Microsiga ela faz bastante. A SAP, né, o sistema SAP e o RM aí de cima. Eu até ontem eu estava conversando lá. Não sei se vocês tinham visto que eu tinha colocado aqui um aviso para se inscrever nos cursos do Via Rápida, né? O Via Rápida são cursos rápidos, de 12 aulas, tipo 2 semanas aí de aula e tal. E é é um programa que ele paga para o aluno, né, para a pessoa ter essa formação. Ele paga R$ 210 acima de 16 anos, aí vocês podem se inscrever. E eu estava conversando com um pessoal que era de uma turma. Eles são mais ali da Grande São Paulo, não são daqui da Baixada, porque tá bem aleatória assim a formação de turma. E a galera falou que lá na Grande São Paulo, requisito para você entrar numa empresa, para você ter emprego, é você saber mexer no SAP. Tá? Eu falei desse caso aí que eu até lembrei de ver rápida, porque ontem eles falaram, ó, o SAP é o do meio aqui. Então, assim, requisito para você poder entrar, tem que saber o SAP. Porque eu acho que eu já comentei numa outra vez, as empresas que estão ali na Grande São Paulo, em volta de São Paulo, são empresas que geralmente funcionam, né, os armazéns, centro de distribuição, como um amortecedor de demanda. São Paulo tem aí 10 milhões de habitantes, mais. A Grande São Paulo aí, muito mais. Junto com o litoral, que tem 2 milhões. Então, assim, eles conseguem abastecer o pico, né, onde é o grande foco aí, com esses armazéns. Tanto que dali para Campinas, que é uma outra cidade gigante aí, a região de Campinas ali, é muito rápido, é 1 hora, 2 horas no máximo. Vim para o litoral, 1 hora, 2 horas no máximo. Então, não consegue? Eu vou olhar aqui, pode ser que tenha dado pau. Eles pedem como critério o uso do SAP, gente. Então, eu estou até reforçando isso, porque você tiver a oportunidade de fazer esses cursos do Via Rápida, às vezes tem curso na área de informática. Ô Raquel, depois tem que dar uma olhada até, porque tem curso na área de informática, e o melhor, né? Você não paga pelo curso, é um curso certificado pelo governo e é um curso que
você ganha o diploma, o certificado. Ó, eu coloquei aí, ó, de novo o link. Eu acho que tem que ir dessa forma, então vai ser o www. Eles demoram também para chamar. Sabe o que está acontecendo? Deixa eu até pôr a próxima tela. Está acontecendo que está sem professor. E eles abriram assim para o estado inteiro. Só que esqueceram, né? Conseguiram os alunos, mas esqueceram de um fator importante, que é o professor. E por não ter professor, muitos cursos estão empacados. Por exemplo, esse de guia de turismo, pelo menos na nossa ETEC, o único que tem formação na área de turismo sou eu. Eles teriam que ver ou da ETEC do Guarujá, que tem turismo, da ETEC de Santos, ou então um professor, às vezes, lá do interior. Porque é complicado. Eles colocaram para o estado inteiro, mas esqueceram, né, de ver a logística da coisa, porque o estado inteiro é muito grande, muita gente. Bom, outros sistemas aí, só para a gente finalizar essa parte de mostrar o sistema, para aprofundar mais do ERP. Tem aí o DataSul, né, o MS DataSul. Também é um sistema aí que é usado no mercado. Outro sistema é o Aptus, tá aqui, ó, 30 anos ó, de excelência em TI. Tem a Multilógica, tá, que é o multigestor, e o Factory Sistemas, que aí é da Núcleo Sistemas. Esses sistemas, esses que eu estou até mostrando, provavelmente você vai, apesar de ter aí fabricantes diferentes, desenvolvedores diferentes, com nomes, mas você vai ver que é a mesma base. Então, até como sugestão, né? Tipo, você conseguiu ver para fazer algum desses cursos? Meu, beleza, porque você já tem a base aí de como trabalhar com ERP. Tranquilo? Bora. Tem outros, tá? Às vezes quando eu falo de ERP, tem aluno, por exemplo, que trabalhava na indústria ali de Cubatão. Aí ele fala, lá eu mexia no ERP. Aí eu mostrava, ele fala, não era nenhum desses, era o sistema tal. Por quê? Aí a empresa contrata um desenvolvedor que ele vai adequar a demanda. Eu até fiquei sabendo lá de manhã que eu estava na ETEC de São Vicente, que teve um aluno do curso de desenvolvimento de sistema que ele fez um sistema para dentro da ETEC. Então, você quer fazer uma requisição de um material, fazer um pedido, tal, você entra lá e pede. A escola conta lá com uma pessoa que cuida do almoxarifado, tal, que ele tem a parte de manutenção e todo o sistema, todo o relatório, todo o pedido passa por ele. Então, assim, não foi nenhuma empresa dessa, a escola não pagou nada, não contratou. Foi o aluno que na aula lá começou a fazer, adequou a necessidade da escola. Isso daí era um trabalho, eu acho que esse aluno fez e ele deu para a escola. E aí a escola está usando. Então, esses que eu mostrei, esses 7, são os mais comuns. Contudo, vocês podem se deparar com outros. Eu não sei aí, eu não lembro se era o Lucas, quem era o aluno lá que queria fazer em SQL e tal. É, talvez você com esse conhecimento você consegue aí também até desenvolver algo, né? É que o grande ponto é a galera da informática, eles são bons para fazer lá o sistema e tal. Mas assim, se não tiver alguém que fale, olha, minha necessidade é essa, tem que funcionar assim, o cara tem que inserir o item no estoque, ele tem que ficar disponível, ele precisa emitir um alerta se ficar em estoque crítico e tal. Então precisa de alguém para acompanhar e que possa dar aí, né, de certa forma, as dicas de funcionalidade. Prosseguindo. Eu vou falar um pouco do histórico, da história aí do RP, mas eu já tinha comentado ali. Então, assim, se alguém tiver dúvida, aí eu paro e dou mais uma reforçada, tá? Bom, a história. Primeiro, a gente tem nos anos 50 e 60 os primeiros controles de estoque, tá? Era muito caro você ter aí essa questão de sistema, automatização, e claro, né, não era a mesma estrutura, a tecnologia que a gente tem. Então era um pouco mais complicado. Nos anos 70, houve aí, né, lembrando que os anos 50 aqui a gente estava passando aí no pós-guerra, reconstrução, ainda muitos países com dificuldade. O Japão aí, né, vindo como
potência, que estava reconstruindo, fazendo aplicações de estudos e tal. E aí nos anos 70 houve a expansão econômica, os computadores também foram muito mais usados e surgiu o avô do ERP, que é, né, o MRP, que ele vai fazer o planejamento das requisições de materiais, que era mais simples. A gente até comentou disso na aula de PPCP, que o MRP ele te dava lá a questão da quantidade de materiais. Eu acho que eu até tinha citado assim, que ele faz isso, só que ele entende que o seu recurso é infinito. Então ele não leva em conta se você vai ter o recurso disponível ou não. Lembrando aí da aula de PPCP. E depois, nos anos 80, a gente tem a chegada, né, o desenvolvimento do MRP2. O MRP2, ele já seria aí praticamente, vamos dizer aí, né, se o MRP era o avô, esse aí era o pai do ERP, porque ele era um pouco mais abrangente, porque ele usava servidores, tá? Então, já começou aí a ter a informação em servidores, e aí, depois dos anos 80, a gente teve a chegada do ERP, que aí, mais uma vez, houve aquela questão de integração do servidor com o usuário, as informações já começaram a ficar mais integradas, houve aí a facilidade do acesso de tecnologia. Então, o ERP ele veio, ele ganhou força, era um sistema que foi muito usado, também na questão ligada aí a controle e gestão das áreas da empresa, ele veio para colaborar, porque se você tem uma empresa, claro que uma empresa menor, você não tem necessidade de ter um sistema tão complexo. Tipo esse que eu vou mostrar para vocês, se eu tenho lá uma lojinha, um MEI, o MEI é microempreendedor. Se eu tenho um MEI ou uma lojinha pequena assim, consigo usar plenamente sem precisar pagar. Agora, se eu já tenho uma operação um pouco mais complexa, aí já dificulta. Ou, até um outro exemplo, se eu estou com a minha empresa fazendo venda em marketplace, gente, aí você não tiver controlando isso toda hora, você vai ter quebra, vai ter falta. Então, o RP também aí pode te ajudar nisso, tá? Então, o controle dos setores aí da empresa, devido a essa integração. E lá, ó, metade dos anos 90 aí a gente tem o boom aí das vendas do sistema de gestão. Tudo bem do histórico? Lembraram, né? Do MRP1, do 2? Sim? Não? Mais ou menos? Sim. Sim, Andressa também. Andressa dormiu, Andressa tá aí. Lucas Borba. Sim, professor. Amém, Jesus. Professor, Oi. eu tô aqui, o celular tá no meu bolso, eu tô lavando a louça. Mas tô Meu aqui, Deus tô do ouvindo. céu. Tudo bem, tá bom. Mas Coisas do demorei pra ERP. responder, mas tô aqui. Tá, que bom que você tá aqui, pelo menos isso. Continua aí para não cair o celular. Bom, prosseguindo, deixa eu marcar aqui um arroba aqui numa aluna que ela tá online, mas ela não tá aqui na reunião. Características aí ligadas ao ERP, tá? Dentro do ERP, vocês já conseguiram entender que ele possibilita a integração. O ERP, ele veio aí para poder até de uma forma mais completa atuar ligando a questão de necessidades, da produção, do estoque. E o ERP, agora, né, por fim, ele trabalha com funções do setor financeiro, funções do setor contábil, questão de folha de pagamento também você já consegue processar, faturamento, compras, produção, estoque, logística. Todas as áreas estão integradas. Pensa assim, tem lá o setor de recursos humanos, que aí ele tem lá o departamento pessoal.
tá? O departamento pessoal, a gente costuma falar que é diferente, porque é ele que vai controlar o pagamento, vai controlar os benefícios, hora extra, essas coisas. Recursos humanos faz lá a seleção, né? Treinamento, coisa do tipo. Bom, setor de departamento pessoal tá lá usando o ERP, eles registraram a falta hoje aqui do primo do Ney, que não tá na aula. Beleza, aí colocou falta. Lá no sistema, por ser integrado, quando vai fazer a folha de pagamento, já vai aparecer, ó, opa, primo do Ney faltou aí dia 16, porque isso daí já é uma forma de eu conseguir usar ao meu favor as informações que o RP me disponibiliza. Tá? O setor financeiro já vai saber quanto que vai ser a folha de pagamento, quanto precisa ser pago, a contabilidade, até porque isso daí depois geram encargos, né? Então, se você tem um sistema já redondinho, que ele puxa todas as informações, facilita para que você possa executar o trabalho aí de uma forma melhor, tá? Então, ele possibilita, ó lá, fluxo de informações único, contínuo e consistente por toda a empresa, até porque eu falei, né, que as informações estão lá, estão disponíveis numa base de dados. Só que tem aí um detalhe. Em alguma outra aula eu tinha já falado desse detalhe, que era, imagina, por exemplo, que a Raquel ela é a diretora financeira. Ela tem lá uma série de informações, informações sigilosas, faturamento, informação sobre Prolabore, né? Prolabore é a retirada do dono da empresa. Ela tem tudo isso. E tem coisa que só fica com ela, porque ela é a diretora, é o nível máximo assim do financeiro. E aí a gente tem um outro funcionário que ele não tem essas permissões. Nossa, foi falar, ela saiu da aula. E aí, esse outro funcionário, ele, para ele ter acesso a isso, vai aparecer uma solicitação de senha ou de permissão, mas que somente a senha da Raquel, no caso seria aí a diretora financeira, que autorizaria. Então também a gente tem essa questão, porque apesar das informações estarem lá, mas podem ocorrer a questão de níveis de permissão. Eu acho que eu falei disso quando eu expliquei do GED e do Workflow, lembra? O GED lá, Gestão Eletrônica de Documentos, e o Workflow são os fluxos de trabalho. Então, em alguns momentos, tem documento que ele tramita aí mediante a senha, a permissão, ele não fica aberto para que as pessoas consultem. Lembram disso, né? O GED Workflow, GED Workflow, vou escrever aqui. No Flow, né, Gustavo? Beleza. Bom, e aí aqui, ó, tem uma imagem até para poder exemplificar isso que eu falei, dessa integração e desse uso do banco de dados aí para poder gerar realmente a informação que é necessária. Espera aí que eu estou colocando um geral aqui para ver se o povo chega. Olha lá. Primeiro, olha o centro da imagem. Deixa só eu reduzir aqui a potência do negócio. Pronto. O centro da imagem, a gente tem base de dados central. Ok? Base de dados central. No centro da imagem, se você agora começa a olhar em volta, você vai ver que as flechas elas estão indo e vindo. Então, vamos supor, lá em cima tem diretoria e acionistas. Por que o acionista quer saber do financeiro? Por que ele quer saber da produção? Ele quer relatório, ele quer saber as informações, como é que está a evolução, como é que está acontecendo, se está acontecendo, se está tendo problema, se não está tendo problema. Então, fica ali registrado e aí ele vai puxar na base de dados. Só que a base de dados, ela não se alimenta sozinha, né? Tipo, cria a base de dados, beleza, ela sozinha, como se fosse... já viram o Kefir? A mãe da minha filha que inventou esse negócio uma vez lá, de querer me dar. O kefir é acho que é uma bactéria isso, mas é um negocinho assim do leite. Aí você bota ele numa garrafa lá e põe na geladeira, no congelador.
de repente, do nada, esse negócio ele cresce, e aí, tipo, o que era um tiquinho, o bagulho parece que vira. Se vocês assistirem o episódio da Masha e Urso, quando a Masha resolve fazer uma geleia lá, um negócio rosa, não para de brotar esse negócio rosa da Masha. É a mesma coisa do kefir. O banco de dados, ele não funciona assim. Tipo, você pega, deixa lá e sozinho ele vai crescer, ele vai se autoalimentando. Porque o kefir, ele se alimenta do leite. Você põe um pouquinho do leite, né? Põe a bactéria e ele se autoalimenta. Ele não é assim. O banco de dados. A base de dados, ela vai precisar, ó, a gente falou do primeiro que é a diretoria acionistas. Agora vamos olhar em volta. Ela vai precisar de todos os setores que possibilitem informações, e essas informações, elas vêm do que está fora desse quadro branco. Elas vêm de cliente, elas vêm de fornecedores. Então, assim, vou falar do primeiro que está à esquerda do diretor e acionista. Venda e distribuição. Como é que está a venda? Como é que está a distribuição? Está acontecendo? Está tendo atraso? Está funcionando? Está conseguindo atender a demanda? Aí embaixo. Representantes de venda e serviço. Quem são os representantes que eu tenho? Eles estão alimentando? Está tendo pedido? Está decaindo? Por que está decaindo? Tudo isso são informações que vão me ajudar, porque isso daí vai impactar se eu vou produzir mais, se eu vou produzir menos. Aquele exercíciozinho lá da porcentagem, né? Vai impactar se eu invisto mais em veículos ou não, se eu não invisto, se eu vou precisar de mais ou não recursos. Outra coisa, apoio aí aos serviços que a empresa possibilita, que ela disponibiliza ou que ela precisa. Também vai estar lá no base de dados. Ó, recursos humanos, igual eu falei, a folha de pagamento, RH, tá aí. Todos os setores, eles estão mandando e recebendo informações. Um exemplo aqui do gerenciamento de materiais. Ele vai puxar a informação que tem uma venda consolidada, né, uma venda efetuada lá pelo setor de venda que está do outro lado onde está os materiais. Então, ele já sabe que vai ter que pedir, porque vai faltar no estoque. E aí o pessoal do chão de fábrica ou da manufatura, eles também já recebem informações que está tendo um aumento aí na venda, está tendo um aumento aí no pedido e provavelmente vai ter que produzir mais. Porque pode ser que não tenha no estoque, mas eles também conseguem observar como é que está o estoque. E por fim, finanças e controladoria, que aí é o pessoal que está acompanhando a questão de entrada de dinheiro, até aquilo que eu já comentei. Vai comprar muito estoque, você vai ficar com dinheiro no estoque parado. Então, será que é viável? Será que não? Porque aí você vai ter um aumento do custo de estoque, ó, custo de estoque. Quando a gente tem um aumento do custo de estoque, você pode aí reduzir o lucro do seu negócio, tá? Então, até mesmo o mercado de bairro passa por isso, passa também um outro viés que seria de você ter uma pequena produção aí de bolo e tal, também, porque tá dando certo, não tá? Aqui em Praia Grande eu nunca vi, mas em São Vicente aí, eu acho que tem algum aluno que é de São Vicente aqui da sala, né? Tem alguns rapazes, geralmente são rapazes, eles saem na rua com uma bicicleta e na frente, assim, né? Tipo, você tem um guidão, um banco, e na frente são duas rodas, porque o cara montou meio que uma padaria, assim, em cima da bicicleta. Alguém já viu isso? Não. É bicicleta do pão, que eu chamo. Deixa eu ver. Bicicleta do pão. Por que eu tô falando da bicicleta do pão? Ah, eu vou botar uma foto aqui. Parece com a do rapaz lá da selva, mas não é bem assim. A dele tem tipo uma vitrine. Eu vou colocar a foto aí. A bicicleta do pão, eles, né, provavelmente compram de algum lugar que fabrica. Não são, né, os meninos lá que fabricam pão, tal, que assam, mas eles saem para vender. Eles, nesse quadro aqui que a gente tem, eles oferecem aí, ó, eu coloquei a foto aí, eles oferecem como representante de venda ou como setor de venda. Então, eles geram um panorama para que a manufatura, né, o padeiro lá, a padaria mesmo, que vende esse pão, que vai fabricar, que vai produzir, ela saiba se vai precisar ou não aumentar, se é viável fazer bastante ou pouco, e aí eles saem para poder trabalhar vendendo. Seja essa empresa que é menor,
seja uma empresa grande, montadora de carro, fabricante de tecnologia de celular, eles usam o ERP para poder se beneficiar. Eles podem usar, né? Tudo bem? Tranquilo? Alguém quer perguntar? Vocês estão aí pensativos? Tranquilo, professor. Sem dúvidas. Fácil, né, o ERP? Tranquilo, professor. Boa, beleza. O dia que vocês forem em São Vicente, de repente vocês encontrem lá o homem do pão da bicicleta. Na verdade, são vários, né? É tipo um carro dos ovos, vai. O carro dos ovos, mas é o pão na bicicleta lá que ele sai para vender. Em resumo, é isso. Hoje provavelmente não vai ter o barulho do Velozes dos Ovos, porque aqui dificilmente dá para ouvir o barulho se ele passa. Eu acho que ele nem passa aqui. Bom, o ERP. Ai, caramba, peraí que eu passei dois. Ele é um instrumento aí de melhoria de processos, tá? Então, ele possibilita que as informações estejam disponíveis, elas ficam disponibilizadas aí em tempo real. Se eu tenho, até um outro exemplo, que eu falei ali do banco de dados, tá? Eu falei aqui nesse aqui do banco de dados, a base de dados, mas assim, se eu tenho a base de dados funcionando, sendo alimentada, eu consigo, de qualquer lugar do mundo, também ter acesso às informações. Vamos supor que a sua empresa brasileira, mas você tem seu escritório na Europa ou nos Estados Unidos, que é o seu maior mercado. Você consegue aí integrar as informações, você consegue ter acesso às informações em tempo real. Porque o RP integra tudo, mesmo que seja à distância, até porque as informações ficam disponibilizadas numa base de dados e aí eu consigo acessar essa base de dados. Eu não lembro agora de cabeça, talvez aí o Lucas ou o Gustavo possam ajudar, mas existe um sistema, gente, um programinha, que é igual até que os hackers usam para entrar no seu computador, que ele trabalha por IP. IP é o endereço que o seu computador tem na rede. Então, se tiver o número do IP, consegue entrar e acessar o seu computador. Esse servidor, o programa pode até ser esse, Lucas, mas em resumo, tipo, ele se baseia pelo IP da pessoa e aí ele consegue acessar o computador da pessoa. Tipo, ele faz acesso remoto, então às vezes você tá parado aí de boa, aí seu mouse começa a mexer. Na ETEC tem um que é o LAN School. O LAN School, eu vou escrever aí. Quando vocês verem lá que tiver alguma mensagem, né, no presencial, um dia que vocês voltarem, quer dizer que o LAN School está monitorando o computador. E aí, assim, eu lembro até do LAN School, porque eu estava, às vezes, no computador da coordenação e eu conseguia entrar e monitorar o computador do pessoal e travar quando eles ficavam fora das coisas da aula. No caso do ERP, o LAN School funciona porque o computador é integrado pelo IP com outro computador. Tem empresas que dão suporte técnico, né? Que é o chamado Helpdesk. Ó. O Helpdesk é quando você tem aí o apoio, o suporte na área de tecnologia. Tem empresa que ela resolve o problema do seu computador sem ir até você. Porque ele te manda lá o arquivo, aí você instala. Tipo esse que eu falei do LAN School. Tem o VNC também. E aí eles instalam, né? Dão para você instalar. Você dá o ok e tal, e aí o cara resolve o problema do seu computador sem precisar ir até você. Tudo isso usando a tecnologia, porque ele se baseia aí nos seus dados e no caso do ERP também, tá? Consegue acessar e aí o principal é que os gestores, né, da empresa, eles conseguem monitorar, acompanhar o que está acontecendo. Todos esses dados ou informações que vão sendo processadas, elas dão base para a tomada de decisão, elas auxiliam aí o processo a funcionar de uma maneira melhor e claro que com essa integração você encurta a distância, que é igual aqui, ó, que eu falei que ia mostrar aí o mapa, deixa eu colar o mapa. Se eu tenho várias bases aí, sei lá, uma em cada continente ou várias bases, base produtiva tal, com o ERP eu vou conseguir ao vivo, vamos chamar assim, em tempo real,
acessar e ver como é que está acontecendo a coisa. Ou vocês acham que foi assim, aleatoriamente, né, que o grupo lá ai caramba, da Ford, mas a LG agora também tá nessa de fechar a fábrica. Tipo, a decisão veio de um cara que tá lá na matriz nos Estados Unidos. Você acha que é, foi assim, tipo, Unido Unité, vou fechar você? Não. Eles usam sistemas, os sistemas geram informações, geram relatórios. Eles já deviam estar monitorando o Brasil, que a unidade não estava dando o retorno esperado. Então, compensava para eles fechar do que deixar o mercado, a empresa às vezes cobrindo ali o custo para aquela unidade funcionar. Tá? Isso daí é normal, porque ele está lá nos Estados Unidos. Ele não está nem aqui próximo à realidade. Vem a ordem, ó, o nosso novo plano de reestruturação é fechar aí a unidade no Brasil da LG. Nosso plano é fechar a unidade de produção vai da Ford. Gente, aí o sistema também ele te dá essa base, porque ele está sendo alimentado pelo que está acontecendo na sua empresa. Aí, tipo, o pessoal até pensa, não, então vamos burlar o sistema. Mas aí complica, porque aí se você mexe nas informações, tem informações que tem que ter um certo nível de privilégio, o dinheiro também não está entrando para a empresa como retorno, porque aí a divisa, né, o recurso financeiro, ele vai embora para outro país, então você não tem muito o que fazer. Tá, mas o RP ele te dá aí essa base aí, esse acompanhamento. É interessante de se usar. Claro que quanto maior a empresa e mais complexo, né, ou maior a complexibilidade dos dados ou dos módulos do RP, mas ele permite que você consiga tanto fazer a gestão da parte produtiva do estoque, quanto também a parte com o cliente. Deixa só eu colar. O banco de dados aí, ligado ao ERP, ele vai interagir com os aplicativos do sistema, né, que são aí os módulos. Ele elimina, ó, uma coisa que até eu acho que eu já comentei disso na semana passada, é a redundância ou a redigitação de dados. Ou seja, às vezes no sistema tem dado que está faltando, tem dado lá que está duplicado. Ele elimina. Ele vai garantir aí que as informações sejam informações que realmente são necessárias, são informações que o setor de produção informou lá a quantidade produzida. Aí vem lá o Zé e bota lá no sistema a quantidade produzida que não bate com o que o sistema identificou. Então, ele me possibilita também isso, informações mais precisas e cada sistema do ERP, nos seus módulos, ele vai aí ser aprofundado ou específico para cada setor que a empresa tem. Tá? E aí a gente falar em cada setor que a empresa tem, você pensar em todos que eu falei no começo lá, financeiro, RH, da logística de transporte, logística de materiais, produção, contabilidade. É até interessante com o uso do ERP, porque você também pode eliminar um ponto, que é o ponto ligado à falta de pagamento de tributo. Porque no sistema, provavelmente o setor contábil ele já vai ter como fazer junto à Receita Federal o cálculo aí das guias de pagamento, que a gente chama de DARF. O cálculo das DARF aí para poder deixar a coisa funcionando certinho. Tá? Porque tem muita empresa que acaba se prejudicando por falta de pagamento, mas às vezes é porque não teve a informação correta. Aí vai lá a Polícia Civil ou a Receita Federal e pode abrir um processo por questão fiscal. Tá? Isso parece até coisa de filme ou coisa de político desviando de prefeitura, mas mesmo uma empresa séria, por às vezes erro, falha, pode acontecer isso. E por fim, tem uma atividade, mas essa atividade aí é para após o recesso. Alguém quer perguntar sobre aqui antes ou não?
Andressa, Gustavo, Lucas, Helena, cadê o povo? Vocês estão assistindo Por nova enquanto série não, professor. Que Tô bom, aqui, Helena. professor. Tudo aqui. bem. Olha, gente, que honra! A Yasmin tá aqui. Oi, Yasmin, que bom que você tá aqui. Eu vou colocar um elogio para você. Ninguém, deixa eu ver, alguém escreveu no chat. Ah, o Lucas tem Sem uma. dúvidas, professor. Ô, Enzo, você perguntou o que é DARF, sem dúvida, né, Felipe? DARF, foi o Enzo que perguntou? Foi. DARF, ele é uma guia de pagamento que você paga de imposto, tá? Para a Receita Federal. É tipo o documento que você gera para pagamento, entendeu? É, Vou te dar um exemplo de DARF. Você mesmo, assim como pessoa física, tá? Vamos supor, você está trabalhando, aí seu limite de salário lá passou da Receita Federal, e aí você entra naquelas bases de cálculo que a Receita coloca, que é aquilo que a gente faz quando tem declaração do imposto de renda. Tanto que eu acho que está até aberto agora. Quando você apurou lá a sua declaração, aí a Receita fala assim: Ô Enzo, você vai ter que pagar porque você teve um ganho muito elevado, tal, sem desconto. Aí ele vai gerar uma DARF, mesmo você não sendo empresa. Por quê? A DARF é um documento que na base da receita consta lá que você deve o imposto ou a questão do pagamento aí do imposto de renda. Muitas empresas têm DARF aí ligada a seu faturamento, a sua análise de lucro, beleza? Ah, sou de boa, ô Lucas. SQL é de informática, aí é complicado. E eu não sou mal, eu sou de boa, porque, ó, atividade para depois do recesso, olha só que lindo. Gente, isso aqui é a coisa mais fácil que vocês vão ver. Mais alguém quer perguntar? Nayara, o Luca Montovanini. Não, calma aí. O Luca é outro. Luca Ferracini. Eu vou mostrar então só o sistema, eu vou parar a gravação desse, mas aí eu vou mostrar aqui a atividade, ó, já comento, tá? Porque aí eu vou mostrar aqui a tela do sistema e a gente finaliza mais 5, 10 minutos, tá bom? Eu só vou mostrar e aí a gente entra nisso na próxima teleaula. Literalmente, né, teleaula. Bom, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês se dividam em grupos de quatro grupos, então provavelmente vai ficar grupo com 8, grupo com 9, coisa assim, porque a sala tem 30 e alguma coisa, né? Mas que vocês formem grupo e que cada grupo, eu posso fazer o sorteio aqui, eu vou pegar 4 pessoas aqui e vão ser os primeiros do grupo aí que eu vou colocar e depois vocês chamam os outros pro grupo, tá? Cada grupo vai ter uma coisa a pesquisar, ligada aí ao ERP, ok? Espera só eu dar o aviso aqui. Ó, ligada ao ERP. Eu não lembro se essa atividade já subiu ou vai subir aqui no Teams, mas ela tá aí para poder aparecer a vocês. Primeiro grupo vai falar como são, né? Quais são as fases da implantação do ERP. Segundo grupo, quais são as vantagens do ERP? Grupo 3, desvantagens. E o grupo 4, qual é o valor? Quando eu falo valor, quanto custa para implantar o ERP? Ó, quanto custa para implantar o ERP? Vocês conseguem formar 4 grupos ou eu pego 4 pessoas aleatoriamente e formo o grupo? Me falem aí, que eu vou parar a gravação já.